para que se atualize o Código Penal Militar e alguns aspectos do Código Processual Penal Militar. Muito obrigado pela atenção de vocês, senhores. Muito obrigado, senhor Manuel Messias Bezerra, consultor jurídico da Associação de Cabos Soldados do Ceará. Bom, eu vou fazer algumas observações aqui, sem me delongar muito, mas eu queria dar algumas explicações. Eu deveria fazê-lo de frente para os senhores aqui, mas por falta de um deputado para assumir aqui, eu teria que fazer aqui da mesa mesmo, o que não sinto muito, acho que não é muito elegante. Mas eu queria fazê-lo e sem ter condições de olhar para vocês aqui, para todos. Bom, primeiro dizer o seguinte, dizer que é uma honra, satisfação recebê-los aqui. Eu vou dar já a palavra para que vocês façam as considerações finais, mas eu queria fazer algumas observações. Primeiro dizer o seguinte, esse é um projeto de lei que nós precisamos aprovar ele, não a toque de caixa, até porque ele já vem sendo trabalhado. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu retirei esse projeto aqui da Comissão de Justiça que 2 ou 3 vezes, né? Eu retirei para poder ver se a gente consegue alcançar realmente uma hegemonia aqui no pensamento que venha realmente corroborar com a segurança jurídica para as Forças Armadas e a Polícia Militar. Veja, esse projeto, a gente precisa desenhar ele de uma forma que nós consigamos aprovar ele. Eu estou com a intenção, vou conversar com o presidente da CCJ, deputado Osmar, que inclusive agora já agradecê-lo, ele está ausente, mas agradecer pela celeridade que ele deu à petição que fiz para esse requerimento dessa audiência, mas acertar com ele o seguinte, nós precisamos levar esse projeto para o plenário da Câmara, num requerimento de urgência, para que evite aqui a discussão na CCJ e passemos a discussão para o plenário. Por quê? Porque nós estamos aí com o advento das Olimpíadas e não podemos passar por esse momento sem que tenhamos esse projeto de lei aprovado. Para que isso aconteça, que ele terá que ir ao Senado, porque estou modificando um projeto que veio do Senado, então precisamos aprovar na Câmara e depois ele será levado ao Senado e com certeza o Senado também terá celeridade espero que o Senado não mude mais nada lá, porque se mudar terá que retornar para a Câmara novamente. Espero que ele não mude. Bom, então nós vamos procurar desenhar esse projeto nesse sentido. Por isso, nós estamos realizando essa audiência pública e se vai um requerimento de urgência para o plenário. Sem uma audiência pública, os deputados partem para a crítica, como é que você vai fazer a mudança de um código, mudança em código, e vocês não fizeram nem audiência pública, não discutiu, embora esse relator tenha discutido com as partes interessadas. Mas então estamos vencendo esta etapa para demonstrar que nós estamos fazendo audiência pública, estamos discutindo o tema. Queremos desenhar o projeto, aí eu preciso da compreensão dos senhores aqui, para que nós tenhamos a menor resistência no plenário. A minha intenção, inclusive, é fazer uma resenha, aí a minha assessoria, tanto do gabinete quanto da liderança que está presente nessa audiência, vão me colaborar com isso. Fazemos uma resenha do projeto, explicando algumas áreas do projeto que pode ter algumas arestas no plenário, para que nós possamos distribuir antes da votação do requerimento de urgência, eu quero distribuir para todos os deputados, para não dizer, não sabemos o que é, então eu vou distribuir para vocês, para facilitar. Agora, o que eu preciso? Eu preciso, depois de um contato, eu não sei como é que a assessoria vai fazer, que eu precisava de um contato de vocês, porque nós temos que ter celeridade nisto. Eu vou, amanhã mesmo, já começar a trabalhar e montar o projeto dentro das sugestões que nós temos ouvido aqui, e eu quero já remeter para vocês, todos que participaram dessa audiência, para que vocês se manifestem, e eu peço celeridade nisto, porque na terça-feira próxima eu tenho que estar com esse projeto pronto para levar para o plenário com requerimento de urgência. Então, na terça-feira, nós vamos ter sessão aqui na Câmara só segunda e terça. Então, terça-feira, eu precisava levar o requerimento de urgência para ser votado lá no plenário,
vou discutir isso com o presidente da casa, no colégio de líderes, para que a gente possa votar na terça-feira. Mas, para isso, eu tenho que dar entrada no projeto já pronto. Aí, o que eu preciso? Eu preciso ver como é que eu vou ter o acesso. Aí, não sei como é que vocês dão uma folha para vocês colocarem o e-mail. Se tivesse o nome do palestrante aqui, o nome com espaço para ele colocar o e-mail, que aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a trabalhar amanhã, na segunda-feira vocês têm já o projeto, vocês dão uma olhadinha, se tiver alguma sugestão e não concordou, já coloque ali para mim, certo? Mas eu já entendi mais ou menos aqui, nós temos as sugestões aqui, eu já entendi mais ou menos que dá para a gente fazer um projeto. Agora, nós vamos fazer um projeto enxuto. Aí eu queria a compreensão de vocês, porque nós não estamos fazendo a reforma do Código Penal Militar, nem do Código de Processo Penal Militar. Eu acho que aí poderemos avançar nisso depois. Mas para que nós possamos alcançar essa segurança jurídica, que as Forças Armadas empregadas lá para garantir a lei e a ordem, lá nas Olimpíadas, por exemplo, nós precisamos ter esse projeto aprovado. Então, não podemos cochilar. Então, se nós começarmos a fazer uma reforma do Código todo, nós não vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, eu pediria compreensão. Eu acho que aqui nós temos, pelo menos que diz respeito à segurança pública, às Forças Armadas, nós temos aqui os agentes que podem realmente me ajudar a desenhar este projeto dentro deste sentido, buscando um diálogo e o acordo que vamos fazer com os membros desta casa. Eu queria só um esclarecimento aqui, não sei se o doutor Fernando pode me esclarecer isso, que eu queria me colocar aqui no lugar dos deputados leigos que vão se questionar aqui. Eles vão questionar, e vão questionar a mim, obviamente, vão questionar no plenário, porque nós vamos ter que não apenas votar o requerimento de urgência, nós vamos ter que votar o projeto. Aí, na terça-feira, votando o requerimento de urgência, na próxima semana, nós já podemos estar apreciando o projeto. Talvez, não sei se vai ser necessário, mas se for necessário eu vou falar com vocês, talvez a gente tenha que ter uma audiência com o presidente da casa, se for necessário, com vocês presentes também, com o presidente, para que a gente possa, depois que votar o requerimento de urgência, apresentar a ele a pedida para pautar o projeto, para que a gente possa discutir. Mas veja bem, aqui nós estamos desenhando e criando definitivamente o que é o crime militar, que nós não estávamos contemplando. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, e é isso que vai passar na cabeça dos nossos deputados. Um crime doloso contra a vida, praticado por um policial militar, que em operação de atividade militar, operação oficial, esse crime será julgado pelo Tribunal Militar Estadual? Não. Continua sempre com o nome do júri da Justiça Comum. Da Justiça Comum. E para isso basta dizer... Pode falar no microfone, se for. Ele vai... Eu fiz uma proposta, não sei se o ministro concorda comigo. Bastaria dizer, e eu acho que começando pela Justiça Militar da União, pelos crimes relacionados às Forças Armadas, são crimes militares praticados contra a vida, etc., nessas situações. Aí, no final, não são crimes militares. Se não são crimes militares, a questão está resolvida na Constituição. Vai para o Tribunal do Júri. Hoje tem se entendido que o Tribunal do Júri é órgão da Justiça Comum, não existe previsão de Tribunal do Júri na Justiça Militar, questão que se poderia discutir num Código Penal Militar, processo penal militar, não é o caso. Então, o Tribunal do Júri só é previsto na Justiça Comum Estadual e lá eles são julgados. Então, nós não alteraríamos um ponto que é sensível. Esse projeto não toca nesse ponto, que é muito sensível, né? E sem autorização do ministro, talvez eu esteja até avançando um pouco na questão dos militares, das Forças Armadas,
houve uma sinalização muito importante, eu acho que do Superior Tribunal Militar, quando ele diz que se o crime militar é nestas circunstâncias, a contrário senso, ele diz que não é crime militar nas outras. E uma outra questão que é muito sensível é quando militares, casados, por exemplo, têm desavenças e há homicídios praticados entre militares. Mas como a proposta do STM vincula a situações de serviço, o militar que mate a mulher no interior da casa vai para o tribunal do júri. Então, isso é uma sinalização que me parece até muito nobre da Justiça Militar, porque hoje não vai. Então, se está mostrando que o interesse da Justiça Militar se resume às questões essencialmente de trabalho, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante para a apresentação do projeto, em que há uma preservação da garantia fundamental do júri nas duas hipóteses. A garantia da Justiça Militar da União, o encaminhamento para a Justiça Militar da União nas questões estritamente relacionadas às missões militares das Forças Armadas. Não mais do que isso. Bom, a outro questionamento que eu quero fazer é o seguinte. Aí eu não sei se o doutor Marcelo, não sei se é com ele, mas poderia ser. O seguinte, e a questão do crime militar praticado por civil? É exatamente isso. Espera aí, desculpa. Aqui. Já liguei. É exatamente esse ponto, tá? E só basicamente nesses pontos. Por isso que eu falei que é muito fácil a gente fazer um acordo. Podemos até depois conversarmos aqui, aproveitar a presença do STM, dos colegas do MPM, porque é justamente uma das grandes preocupações nossas, sempre que nós fomos demandados. Eu quero, se o senhor me permite, só fazer uma pequena observação, porque até o coronel PM falou, tem uma comissão no CNJ, que nós participamos, o STM participa, nós participamos, e um dos temas da comissão, dos temas separados, é a garantia da lei e da ordem. E sugeriram proposições. E essa nota técnica que nós encaminhamos, em janeiro, é a mesma nota técnica que nós encaminhamos para o Exército e para a Marinha, quando do debate da última reunião, final da reunião, e que depois nos foi informado que teria sido encaminhada ao tribunal e a outros setores para discussão e tal. Por quê? Porque essa talvez seja só os únicos pontos. É quando a gente fala do NR, porque ela exclui toda a questão civil, porque o civil, ele já está, no caso das Forças Armadas, ele já vem previsto no inciso 3º, tá, do artigo 9º. Por isso que tira o NR, porque senão dá a impressão que está revogando o inciso 3º. E fazemos algumas colocações adequando a situação da atividade militar envolvendo o civil. Nós entendemos, e essas são as nossas propostas, perdão da redundância, quando a gente fala como a gente disse ali, e são pontos, desculpa a redundância, são bem pontuais, né? Foi falha minha com a redundância, porque eu pedi desculpa. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar em razão de atividade militar, essa linha D do inciso 3º é aquele crime praticado pelo civil contra o militar. Então, o militar que está numa operação de GLO, Chapadão, Olimpíadas e tal, e essa segurança pública toda, quando o civil vier a desacatá-lo, vier a lesioná-lo, hoje está tendo toda uma discussão se essa atividade é policial ou não, porque é do civil contra o militar. No momento que a gente coloca que isso é atividade militar, e como a proposta do STM é nossa, já diz o que é atividade militar, entre elas a GLO, né? Nessas situações o civil já estaria também cometendo crime, além de outras, tá? E quando nós falamos também que seria crime na ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Porque, para o público leigo, é interessantíssimo. A gente confunde atividade militar com aquela de guerra, né? Bombardear e tal. A gente até debate muito falando, olha, quando o militar ocupa uma favela, uma comunidade, certo? Ele está ocupando como militar. Mas ele não está numa operação de guerra, ele não chega lá bombardeando, tralhando, cercando e vamos dar baixa aos inimigos, etc. e tal. Mas ele está indo lá porque ele é militar. Tanto é que há uma diferença
certo? A gente percebeu isso claramente no Complexo do Alemão e na Maré. Por quê? Porque aí difere a atividade militar da PM. Pô, várias situações, se assemelha alguns. Por exemplo, o militar fica lá, no local. Na Maré, por exemplo, foram 3.000 militares, 24 horas por dia lá. Era apoio da Força Aérea, claro que não são 33.000 militares fazendo ronda, mas envolveu 3 militares. Era a aeronáutica fazendo supervisão, é o pessoal da logística, etc. e tal. Então, são atividades militares, são militares expostos à estação civil. Aquilo ali não é um quartel, eles fizeram um acampamento, mas é um acampamento que pode ser agredido por um civil, pode ser atacado por um traficante. Tá? Quando a gente vê uma patrulha ali no meio da selva, ela pode ser atacada por um traficante, etc. e tal. Então, a gente faz só essa modernização, eu diria isso, em face dos que têm ocorrido, a gente coloca o civil, a gente praticamente não mexe no Código Penal Militar no que ele trata do civil. Acho que o artigo 9º ele é bom nisso, de Constituição Militar e tal. Só que a gente dá um conceito um pouco mais moderno. O Código Penal Militar, no inciso 3º, que trata da figura do civil contra o militar, ele fala função militar. Nós falamos atividade militar. Até porque a Lei de Emprego das Forças Armadas fala atividade militar, certo? E depois colocamos essa questão também que envolve a segurança, certo? Da instituição ou da missão militar, porque muitas vezes não fica muito claro ali, uma logística, etc. Mas eu não vejo problema algum com essa proposta e essas pequenas alterações de qualquer grande repercussão, até do ponto de vista político, de discussão, envolvendo o civil. Nós, por exemplo, o que nós estamos fazendo é, primeiro, alterando uma palavra, uma expressão de um inciso. A segunda é incluindo um inciso, que pode ser incluído ali em qualquer um dos artigos, que fala de segurança de missão militar. Né? Porque a preocupação, nós no MPM, a gente sempre trabalhou com duas preocupações, porque como a gente lida com o civil, uma é o militar sujeito ativo do crime. A outra, a gente tem ouvido muito isso dos militares que atuaram no Complexo do Alemão e na Maré, é o militar vítima de crime. E aí, olha só que situação, né? O militar está lá no Complexo da Maré, está a patrulha ali, passa, certo? Um traficante, até mesmo um baderneiro, alguém até para instigar uma confusão, certo? E faz um desacato à tropa. Aí vem o pessoal e diz, não, isso é crime comum. Se é crime comum, a tropa investiga, a polícia investiga, não. Ele vai lá, resolve com a cesta básica e tal, você perde a noção de autoridade, de persecução penal, certo? E não é nada demais, porque nós vamos ter uma tropa ali em caráter excepcional e por período certo. É basicamente isso. Não sei se eu consegui esclarecer, mas... Não esclareceu, claro, sem dúvida. Bom, eu vou conceder agora palavras que, se alguém não quiser usar, também não há nenhum problema. Por 3 minutos para as considerações finais e vamos encaminhando para o encerramento da nossa audiência. Informar também que a apresentação feita aqui no painel pelo Dr. Silvio, ela vai estar no site da Câmara para consulta. Quem desejar consultar, no site da Câmara vai estar ela completa. Então, eu concedo a palavra ao ministro Clenilson Inácio Silva, as considerações de 3 minutos. Muito obrigado, deputado Ronaldo Fonseca. Nesse momento que nós encerramos essa audiência pública, eu queria só aproveitar a oportunidade para pontuar em algo que foi a nossa preocupação. O trabalho desenvolvido no STM com as forças, ele concentrou-se completamente no projeto de lei que veio do Senado para cá, no seu substitutivo elaborado pelo deputado Ronaldo Fonseca, que trata apenas do parágrafo único, o atual parágrafo único, ao artigo 9º. Devido ao tempo que nós temos, da necessidade que as Forças Armadas, esses 38.000 homens que estarão envolvidos no Rio de Janeiro, dentro de 50 dias, e em função de que esse ponto já tinha sido bastante trabalhado ao longo do tempo, e a adequação praticamente completa do substitutivo à necessidade das forças,
o STM, a Justiça Militar e as forças trabalharam e analisaram apenas o substitutivo no que diz respeito ao parágrafo único, hoje parágrafo único, e os ajustes que serão feitos nele, visando principalmente, em curtíssimo prazo, as Olimpíadas que começam daqui a 50 dias. Nós sabemos que os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 9º, eles são completos, mas em determinados momentos difíceis de entender. E como nós temos, exatamente nesse grupo de trabalho que nós participamos com o Dr. Marcelo Weitz, lá no CNJ, os trabalhos estabelecidos pelo presidente do Supremo, ministro Lewandowski, concentrou-se, primeiro, no aumento de competência da Justiça Militar da União, trabalho que já está, em tese, encerrado e pronto para ser enviado a uma PEC ao Congresso para a sua possível aprovação em tempo útil. Um outro ponto, que era exatamente GLO, que foi trazido pelo Exército, preocupado já desde o ano passado com o que vai acontecer daqui a 50 dias, que praticamente o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência e tratado nesta audiência resolve. E o terceiro item, que esse talvez seja o mais difícil de trabalhar, que é exatamente o julgamento de civis pela Justiça Militar, pelas justiças militares. No caso só da União, que é a estadual, a emenda 45, o 125, já retirou isso aí. Então, esse é um trabalho que vai ser bastante difícil. Recomeçaremos as reuniões na próxima terça-feira e, por isso mesmo, nós nos abstivemos de tocar ou de trabalhar os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 9º, porque eles serão extensivamente discutidos no CNJ dentro desse grupo de trabalho. Só para colocar melhor o porquê a proposta do STM e das forças se concentram somente na análise do substituto de Vossa Excelência. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade que tivemos de participar e de conhecê-lo pessoalmente, desejamos todo sucesso nesta casa. Obrigado. Muito obrigado. Vamos conceder para as considerações finais ao doutor Fernando Galvão da Rocha, por 3 minutos. Isso, deputado Ronaldo, eu queria, então, nesse último momento de intervenção, reiterar que a proposta, no mérito, resolve muitos problemas práticos do cotidiano de uma justiça que lida com militares, especialmente policiais militares, porque ela também se aplica a bombeiros militares, mas os policiais militares que estão envolvidos em situações de conflito e têm, efetivamente, uma situação difícil de sujeição a 2 justiças, com sistemas diferentes de julgamento, com encaminhamentos diferentes e velocidades diferentes. Me parece que é importante ressaltar que não se está fazendo uma defesa da justiça militar, porque ela é constitucional, está prevista no contexto do Estado Democrático de Direito, mas uma defesa de uma medida que aprimora o sistema de defesa social, que está estabelecido no artigo 144 da Constituição, que distribui tarefas importantes e que devem merecer uma melhor reflexão no que diz respeito ao ciclo completo, etc., mas que sofrem os impactos diretos dessa ampliação de competência. Esse contexto me parece importante reafirmar. A justiça, quando pune ou examina os desvios de conduta, tutela o cidadão. E aí ele tutela de maneira rápida e, inclusive, promove a exclusão das forças militares estaduais daqueles indivíduos que tiveram desvios graves de conduta. E o doutor Silvio mostrou o tempo bastante exíguo, né, em que um processo que discute exclusão de militar, né, chega a termo na Justiça Militar Estadual, e estamos falando do Estado que tem, talvez,
a maior polícia do mundo, porque São Paulo, acho que ultrapassa os 100 mil integrantes na Polícia Militar. 150 mil jurisdicionados. Então, a repercussão é muito grande. Então, no mérito, me parece que há um avanço muito importante para o sistema de defesa social e nós estamos aptos a fazer a contribuição na resposta rápida ao Estado nessas questões de conflito. Muito obrigado, doutor Fernando. Vamos conceder agora para as considerações finais ao doutor Silvio Hiroshi Oyama. Acho que eu não consigo. Primeiramente, reiterar o agradecimento e cumprimentá-lo pela iniciativa dessa forma democrática de discutir o assunto, um assunto muito importante para o aperfeiçoamento da legislação militar. Reitero o meu entendimento também de que o Código Penal Militar e o Código Penal de Processo Penal Militar eram inovadores à época, mas ele envelheceu e necessita de reforma urgente, né, para adequação da nova realidade. E o mérito de Vossa Excelência e desse projeto é justamente trazer à luz essa discussão, né? Tenho, na leitura do projeto, né, talvez alguma dúvida em relação à abrangência quando se fala em legislação penal total, né? Mas, pontualmente, eu acho que cirurgicamente é possível se fazer esse conserto, como se menciona, com o caminhão andando, trocar a roda. É possível se fazer isso, mas, contudo, demanda uma discussão e Vossa Excelência colocou muito bem. Vamos participar disso. Eu também já me comprometo também a me debruçar aí com os meus pares de São Paulo, do juiz de São Paulo, nos debruçarmos sobre essa proposta, né, com as devidas sugestões e buscar até terça-feira contribuir com Vossa Excelência. Eu agradeço. Muito obrigado, doutor. Concedo também, para considerações finais, doutor Marcelo Weitzel Rabelo de Souza. Queria apenas fazer um concerto aqui, que eu, quando dei a palavra ao ministro, eu denominei Cleonilson Inácio, não é Nicásio. Peço desculpas. Com a palavra, doutor Marcelo. Obrigado. Basicamente é agradecer e dar aqui alguns esclarecimentos, porque a nossa proposta também, até voltada, baseada, inspirada no projeto de Vossa Excelência, toda ela foi calcada e debatida com as forças em cima de garantia da lei e da ordem. E quem sempre acompanhou sabe que a gente sempre colocava, isso é uma discussão que vinha desde o ano passado, a gente sabia que tinha um termo, era Olimpíadas. Certo? A gente sabia e falava, temos que debater isso antes das Olimpíadas. Tá? Então, isso foi tratado com as forças, foi tratado, certo, exaustivamente. E estou falando, quando eu coloco a questão do civil, é por quê? Porque o civil aqui está relacionado à operação de GLO. Incisos que já existem e que têm só causado problema. Nós só procuramos dar uma clareza àquela situação. Não consigo imaginar, pelo menos era as grandes reclamações, nós temos 3 casos de homicídio. Nós temos centenas de desacato e de lesão corporal circulando por aí. Tá? Alguns sendo resolvidos na justiça comum na base da Lei 9.099, que vai lá e transita. Eu não consigo imaginar resolver problemas jurídicos tendo GLO Olimpíadas, que não vai parar ali com essa crise que nós temos de segurança pública. Uma vez superadas as Olimpíadas, teremos as Forças Armadas sendo chamadas outras vezes, sem haver responsabilização ou uma adequação do civil nessas situações. Direito é uma ciência e ele envolve um sistema. São apenas propostas pontuais baseadas em demandas que eu ouvi.
certo? E que foram debatidas. Todas elas relacionadas à garantia da lei da ordem e à larga experiência que tivemos, inclusive com a atuação de colegas dentro do Complexo do Alemão. O MPM teve colegas dentro o tempo todo do Complexo do Alemão e da Maré. Certo? Então, a gente sabe o que está acontecendo e falo porque isso aqui, não, como eu disse, não tem nada original aqui. Nada. É tudo tirado da legislação. A Lei de Emprego das Forças Armadas já trata disso. Só que vem o Supremo e diz, e não diz uma vez só não, diz várias, só é crime militar se estiver no Código Penal Militar. Se é para continuar do jeito que está, só ressalvando o doloso contra a vida, os problemas vão continuar. Até mesmo a grande discussão, é doloso ou não é? É legítima defesa ou não é? O ataque é doloso. Porque se a gente entender que um civil tem que ficar fora de GLO, vai ter-se um belo debate, certo? Se é crime que ele foi doloso ou se não foi, certo? Será que os outros ramos vão pensar igual nós? Esse é um ponto. Tá? Então, a gente procurou dar uma clareza em cima de situações já vivenciadas. Fora isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Concedo a palavra para as considerações finais, o senhor Epaminondas Fulgêncio, doutor Epaminondas Fulgêncio. Desculpe. Aí. Pronto. Só para renovar o agradecimento pelo convite gentil, respeitoso e reverencioso à instituição a que pertenço, dizer apenas que vim trazer a posição muito clara do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pela adequação e atualização da legislação militar. Saio com uma esperança renovada pela disposição de tantas instituições, tantos órgãos aqui envolvidos no mesmo sentimento e principalmente pela disposição do Parlamento na celeridade através da sensibilidade de Vossa Excelência. Muito grato. Muito obrigado. Concedo a palavra também ao doutor Manuel Messias Bezerra. Considerações finais, tem 3 minutos. Reiterar meus agradecimentos e as minhas apologias aos senhores, parabenizar a ideia desse ritual interessante, quiçá que ele contamine e que faça parte de outros projetos tão importantes que venham a calar os anseios da sociedade. Essa modificação proposta, que já é consenso, de que trará, de fato, sangue novo, não me parece que seja um remendo novo numa calça velha. Espero que não seja. Agora, trará fôlego novo, trará luz nova, mas, eu insisto, na necessidade de outros pontos que estão sangrando no Código Penal Militar a exigir também uma modificação com uma certa urgência, que eu espero que aconteça e também dessa maneira que foi tão inteligentemente, tão prudentemente Vossa Excelência encaminhado. Agradeço a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Bom, já existe uma proposta aqui na Casa de reforma, né, do Código Penal e do Código de Processo Penal Militar. Nós vamos alcançá-la. Finalizando, eu só diria o seguinte para os senhores, que tenham, por parte deste relator, todas as facilidades para que possamos aprovar com maior rapidez esta proposta de mudança no Código. Eu vou fazer de tudo para que possa, o meu relatório, alcançar aqui o pensamento de vocês de uma forma bem acordada, para que nós não tenhamos, óbvio, sinal de aprovação do nosso projeto. Eu vou caminhar para o encerramento da audiência, agradecendo a presença de todos. Logo após o encerramento, eu queria tirar uma foto aqui dos senhores e passar à mão de vocês, senhores, também um certificado assinado pelo presidente da CCJ, deputado Osmar Serraglio, apenas como lembrança da participação desta audiência. Em face do término dos trabalhos, encerro a presente reunião, antes lembrando que foi convocada a reunião deliberativa ordinária para a próxima segunda-feira, dia 20 de junho de 2016, às 14h30. A pauta será divulgada a partir de meio-dia de sexta-feira. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Isso aí dá muito voto, cara. Isso aí dá muito voto. Eu vou entregar.